Olá, muito boa noite! Começando mais uma aula, mais uma live mágica aqui. E hoje a gente vai falar sobre as 7 leis espirituais do sucesso, onde eu vou fazer um resumão deste livro aqui, chamado realmente As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Esse livro é do Deepak Chopra, não sei se eu estou falando o nome corretamente, mas eu vou fazer um resumão aqui pra vocês numa aula. Então, assim, isso não elimina o fato, tá? De que é bom que vocês leiam este livro depois também. Muito boa noite para quem tá chegando, fazendo uma introdução aqui, porque essa live vai ficar salva. E eu não gosto muito de enrolar, mas já vou começando, já vou falando. O negócio aqui é papo, é aula mesmo, preparo conteúdo para vocês. Muito boa noite, ai que linda, gratidão. Então, eu acho muito legal, porque eu vou resumir esse livro aqui numa linguagem bem simples para vocês, porque eu quero que vocês internalizem este conteúdo aqui, porque apesar de que a gente vai falar de sucesso, de abundância, a gente vai partir do princípio, tá? De que vocês já sabem que abundância não é só dinheiro, tá? Se vocês não viram a outra live que eu fiz, que é o real sentido da abundância e da lei da atração, eu recomendo que se tu tá nessa live aqui, tu não viu, tu depois vá lá no meu canal do YouTube e assista aquela aula, para tu entender melhor de que abundância não é algo material, não é dinheiro, e que material, o dinheiro, ele é uma consequência de toda essa sintonização dessa energia maior que é a abundância. Então, hoje a gente vai falar da abundância nesse sentido amplo e o sucesso também nesse sentido amplo em todas as áreas da tua vida. Então, apesar de que as 7 leis espirituais do sucesso, as 7 leis espirituais da vida, porque esse conhecimento vocês vão aplicar na vida. Ai, que maravilhosa, gratidão por esse elogio, fiquei até boba aqui, gratidão. Muito boa noite para quem tá chegando. Bom, então o que a gente vai falar nessa aula aqui? Eu chamo de aula mesmo porque eu preparo conteúdo para vocês. Eu vou falar dessas 7 leis, tá? Eu vou desmistificar, explicar o que são essas leis. E o mais importante é como vocês podem estar aplicando elas na prática, na vida de vocês. E trazer realmente esse conteúdo, essas leis espirituais na vida material de vocês. E estarem alinhados, né, a essa energia e aí conseguir materializar, criar os desejos de vocês, os sonhos de vocês, a vida que vocês querem viver de uma forma abundante, tá? Então isso vai valer pra tudo. Bom, então eu preparei até uns slidezinhos. Deixa eu abrir aqui. E eu vou falar pra vocês... Antes desse aqui, tem um outro slide aqui. Eu quero compartilhar essa frase aqui, que ela é a de introdução desse livro, tá? Vocês vão abrir esse livro, a primeira frase que vai ter é o seguinte: o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão os teus atos. E o que forem os teus atos, assim será o teu destino. Então, isso basicamente resume o que esse livro, esses ensinamentos, esse aprendizado traz para vocês. Tudo começa, né, nesse teu profundo ser. Esse teu ser, quando tu se alinha a esse teu ser, tu vai alinhar o teu desejo, a tua intenção, e esse alinhamento do teu desejo e da tua intenção é o que vai alinhar as tuas atitudes, os teus atos, e tudo passivamente vai começar a se desenrolar, e aí tu vai mudando a tua história. Tá? Então, eu achei bem legal trazer essa frase pra vocês, que quando eu tava lendo o livro já me impactou. Bom, então quais são essas 7 leis espirituais do sucesso? Se vocês derem um cliquezinho na tela, os comentários eles dão uma resumida e aí vocês conseguem ver todos a escrita, tá? Mas não se preocupem caso vocês não enxerguem algo que está escrito, eu tentei colocar o mais para cima possível, porque depois fica gravado, vocês podem estar revendo essa aula depois aqui para internalizar mais esse conteúdo, algo do tipo, tá? Mas me avisem aí nos comentários se dá para ver bem certinho, acredito que dá, né? Então vamos lá. Dessas 7 leis espirituais, tá? Que o livro traz para vocês, então a primeira lei é a lei da potencialidade pura, a lei da doação, a lei do karma, ou também chamada de causa e efeito, a lei do mínimo esforço, a lei da intenção e do desejo, a lei do distanciamento e a lei do dharma, ou a lei do propósito da vida. Que bom que dá pra ver, show! Então vamos falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas leis. A começar pela primeira lei, então, que é a lei da potencialidade pura. E a cada lei, tá? Esse livro, ele é uma leitura bem fácil, tá? Eu realmente recomendo que depois mesmo dessa live vocês leiam esse livro, porque a
cada vez que a gente vê um conteúdo, a gente nunca vê da mesma forma. É que nem ler um livro mais de uma vez. A gente lê com uma consciência e depois a gente lê de novo e ele acende outras coisas diferentes. Então vocês vão ver isso nessa live, mas quando vocês lerem, vocês vão ter outras percepções. Por exemplo, eu já sabia desse conteúdo aqui de outras formas, mas mesmo assim eu li o livro e mesmo assim me virou várias chaves e eu preparando mesmo assim esse conteúdo para apresentar para vocês, internalizou mais ainda. Então isso que é ter a humildade de estar sempre num lugar de aprender, né? Mesmo que a gente já tenha visto aquilo. Então, bom, enfim, falei tudo isso, né? Eu devaneando, né, como sempre, aquele meu jeitinho. Mas a cada lei, ele traz uma frase que já resume basicamente o que ele vai falar. E eu trouxe essa frase, e aí o resto eu explico daquele meu jeitão. E essa frase, né, que é tirada do livro, tá? Cada lei eu vou trazer essa frase inicial, que é a retirada do livro. Que fala o seguinte: o que é a lei da potencialidade pura? A fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos o nosso verdadeiro eu, escrevi errado ali, é a potencialidade pura. Aí nos alinhamos à força que coordena tudo ao universo. Isso resume o que é essa lei. O que quer dizer? A gente tá aqui no plano físico, na Terra, né, como uma coisa física, uma coisa manifesta. Mas a gente não é. Eu não sou a Jade, eu não sou esse corpinho aqui. Antes disso, eu sou uma alma, eu sou um espírito, eu sou uma essência que está manifesta neste momento, né? Nesta vida, enquanto Jade. E então, o que isso quer dizer? O que eu sou verdadeiramente não é a Jade que teve a infância assim, assim, assado, que teve a história assim, assim, assada, com amor próprio. Eu não sou estas limitações, eu não sou essa capacidade limitada aqui da Terra. Quando eu me alinho à lei da potencialidade pura, vou tirar um pouquinho os slides aqui para conversar mais diretamente, é eu me alinhar ao entendimento de que o que eu sou em essência é realmente uma potencialidade, é uma energia muito maior, né? E que essa energia é uma energia pura, capaz de criar, a partir do não manifesto, que é essa energia, coisas para o manifesto. Ou seja, tudo é energia, tá? Tudo existe para um alinhamento de informações e energia. Então, por exemplo, mesmo o nosso corpo físico, ele é um alinhamento de várias energias, vários átomos que estão se movimentando ali o tempo todo, com uma série de informações. Então a gente tem a molécula de carbono e tudo mais, e isso gera este combinado aqui, manifesto, que é o nosso corpício, certo? Quando a gente se alinha nesse conceito de que algo não material, que é o energético, cria o material, e eu entendo que esse quem eu sou verdadeiramente é algo assim ilimitado, é algo vindo de Deus, é algo puro em essência, eu consigo entender que a minha capacidade também é essa ilimitada, essa pura em essência. Gente, me digam nos comentários se tá dando pra entender o que eu tô falando. Tô tentando trazer assim, numa linguagem bem simples pra vocês, mas assim, de verdade, esse é um conteúdo que ele é bem profundo, tá? Esse livro traz já de uma forma simples, mas se vocês forem ver um pouco mais além, vai ser um pouco mais complexo, é um conteúdo muito profundo. Mas me explique, me digam aí nos comentários se tá dando pra entender até então. Basicamente, o que é estar alinhado a lei da potencialidade pura? É entender quem tu é em essência. E como que isso se dá? Com autoconhecimento, na prática. É ir trazendo conexões espirituais. É a gente tentar ver além do que a gente consegue entender só aqui com a nossa mente racional. Então, por exemplo, quando a gente vai se questionar sobre o porquê que a vida é como é, porquê que a existência é como é, porquê que as coisas são como são, a gente vai encontrar as respostas e a gente vai ter esse direcionamento e tudo mais. Porém, mesmo que a gente expanda e vai chegar um ponto que a gente vai ficar assim, tá, mas isso aqui não faz sentido, mas tal coisa não faz, e a gente vai ficar num eterno looping de se questionar, porque a nossa capacidade, enquanto ser humano, de entender, ela é limitada. Então, vai chegar num momento que a gente precisa sentir assim, com o nosso coração, com a nossa essência.
Então, fica até uma coisa desafiadora de explicar, né? O que é a nossa potencialidade pura? Como assim nossa potencialidade é ilimitada? É uma coisa que eu posso falar aqui pra ti com todas as minhas palavras que me forem cabíveis, mas é uma coisa que tu só vai compreender quando tu ir trabalhando e liberando o teu sofrimento, as tuas crenças, os teus traumas, as tuas dores, que são essas desse teu eu daqui da Terra, e tu vai limpando isso e vai te permitindo encontrar embaixo disso esse teu verdadeiro eu, que é esse teu eu em essência, que encarnou aqui pra Terra e sabia que ia passar por todas as tretas que tu passou e que ia dar conta. Porque é isso que é a essência pura. Ele sabe que vai dar conta. Então, é uma parada profunda aí. Quando a gente se alinha a isso, a gente entende que a gente é capaz de manifestar todo o sucesso que a gente quer. Porque a nossa alma tem essa potência abundante por si só, né? Bem-sucedida por si só, tá? Então, formas práticas, além de toda essa consciência que eu expliquei, da gente estar aplicando a lei da potencialidade pura na nossa vida. Então, o livro traz pra gente, inclusive, cada final de cada lei, ele traz ali formas de aplicar, e eu também dei uma resumida. Ele dá 3 pontinhos e eu dei uma resumida com as minhas palavras aqui também pra passar pra vocês. Então, basicamente, ele traz, né, que é reservar momentos do teu dia pra ficar em silêncio, apenas sendo. Por quê? Porque no silêncio, nesse esvaziar os pensamentos e as preocupações do teu trabalho, da tua rotina e tudo mais, é onde tu consegue sentir, se conectar, além desse racional, como eu falei, com essa tua essência. Então, quem já fez alguma meditação minha, algum tratamento coletivo, alguma sessão, enfim, sei lá, né? Não sei quão fundo vocês foram nos meus conteúdos aí, mas vocês conseguiram ter esse gostinho do que é sentir uma coisa que vai além do que dá pra dar uma explicada, né? Não é uma essência, vocês não sentem, assim, um poder pessoal dentro de vocês? É isso. Isso vem com esse silenciamento, vem com meditação, vem com prática. Ah, mas eu não consigo meditar, não consigo silenciar. Prática. Prática, 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 prática. No início da minha jornada eu também não conseguia meditar. Eu comecei também botando frequência pra dormir. Aí fui lá, fui abrindo no curso de Reiki. E assim foi indo. Então assim, foi prática, tá? Quando a gente silencia e vai se conectando com a nossa essência, a gente está se conectando com a lei da vida, né? Da potencialidade pura, que é essa nossa essência aí por detrás de tudo isso. Também o livro traz, né, reservar algum momento do teu dia para comungar com a natureza. E isso veio muito de encontro à reflexão que eu coloquei domingo ali numa foto, que é bem o que eu tava fazendo, tava em silêncio, observando a natureza e quanta sabedoria, quanta forma de vida existe na natureza. Quando a gente consegue perceber essa potencialidade pura que existe na essência da vida, a gente está se alinhando a essa lei, né? E calma que tudo já vai fazer sentido do porquê que isso tudo aí tem a ver com abundância, com prosperidade, com sucesso. Relaxa aí, tá? Bom, quando a gente percebe essa abundância em silêncio, a gente tá se alinhando na prática na lei da potencialidade pura. Outra forma também de trazer pra prática é praticar o não julgamento. Porque quando eu julgo o outro, né, eu não estou vendo ele como uma alma, como um ser de uma potencialidade pura também, assim como eu. Assim, aqui na Terra, nós não somos todos um, né? Cada um tem realmente sua história, suas limitações e tudo mais. Mas em um conceito um plano mais espiritual, todos nós somos vindos dessa mesma fonte, todos nós somos merecedores, todos nós temos essa mesma essência, por mais que alguns estejam mais distanciados disso do que outros, mas todos temos, tá? Então, quando eu estou julgando o outro, que aquele outro ele tá agindo a partir da consciência dele naquele momento, por mais que seja uma consciência limitada naquele momento, mas quando eu tô nesse lugar de julgamento, eu não tô alinhada à minha potencialidade pura, que é uma de amor incondicional, de não julgamento, tá? Espero que esteja dando pra entender. Estou dando o meu melhor aqui, me esforçando pra fazer isso de uma forma simples pra vocês, tá? Então essa seria a lei da potencialidade
pura primeira lei espiritual do sucesso. Quando tu te alinha a essa lei, tu te alinha ao sucesso. Bom, segunda lei que o livro traz pra gente é a lei da doação, tá? A frase que ele diz é: o universo opera por meio de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Em nossa própria capacidade de dar tudo aquilo que almejamos, encontra-se a chave para atrair a abundância do universo, o fluxo da energia universal para as nossas vidas. O que isso quer dizer? É uma coisa que eu também já falei bastante na live passada de abundância e lei da atração, que tudo na vida é um fluxo de dar e receber. A abundância é um fluxo de dar e receber. Então, quando a gente se dispõe a dar ao outro, a nossa energia, o nosso tempo, o nosso desejo de sucesso ao outro, ao nosso desejo de felicidade ao outro, a dar carinho, a dar amor, e também nas formas materiais, né, de doação física mesmo, doar dinheiro, doar coisas, né, presentear os outros. Quando a gente se dispõe a servir, a gente está nutrindo esse fluxo, né, de abundância e se abrindo também para receber. Então, o que acontece? Quando a gente interrompe esse fluxo, tá, da lei da doação, é o seguinte: quando a gente quebra esse fluxo natural de dar e receber. Então, é aquela pessoa que, pelos seus traumas, pelas suas crenças limitantes, por exemplo, por baixa autoestima, por exemplo, não se sente merecedora de receber. Aquela pessoa que sente, quando vai receber, sente uma dificuldade, sente uma resistência, sente culpa. Quando tu se fecha para receber, tu tá te desalinhando dessa lei natural de doação, né? Tu tá quebrando o fluxo de dar e receber, tu só tá dando, e isso também é disfuncional. E o mesmo acontece ao contrário: se tu é uma pessoa que só quer receber sem dar, né? Tu quer sempre que os outros te ajudem, que os outros te apoiem, que os outros te paguem, que os outros façam as coisas pra ti, mas tu não te coloca à disposição na mesma proporção, tu também tá quebrando esse fluxo de abundância, tá? Isso vai desde relacionamento, como tu te porta no relacionamento, é aquela pessoa que cobra, que só quer receber, ou que só dá, faz tudo pelo outro. Isso também tem muito a ver com a postura da criança, né? Isso tem muito a ver com muitas outras coisas, né? Isso super se interliga, esse conteúdo. A postura da criança é uma postura que, por exemplo, só quer receber, né? Que não quer assumir os compromissos e fazer o que tem que ser necessário, que é fazer a sua parte, dar a sua energia também para movimentar as coisas, tá? Então, muitas vezes, essa lei aqui eu vejo que tá muito relacionada à cura da criança interior também. Outra coisa que também pode vir da criança interior é essa síndrome de Salvador, né? E os papéis de pegar responsabilidades que não são suas. Então, é aquela pessoa que tá sempre fazendo pelos outros, fazendo demais, e esquece muitas vezes de si, né? E às vezes isso tem muito associado que eu tava falando essa semana aqui nos stories, dos papéis, né? Os papéis que a criança assume. Então, de se colocar nesse lugar de pegar as responsabilidades dos outros. E o que acontece se tu tá fazendo muito pelos outros? Primeiro que tu também tá tirando a dignidade do outro, né? Tu também tá quebrando ali a potencialidade pura do outro, que é entender que ele também é um ser que tem a capacidade e que com suas próprias escolhas muitas vezes se colocou naquele lugar, e ao mesmo tempo que ele tá naquele lugar, é ele que tem que querer ajuda. E muitas vezes acontece da pessoa querer ajudar as outras pessoas que não querem ser ajudadas, né? Isso muito acontece na síndrome de Salvador, né? E aí, o que acontece? Acontece que não tá no fluxo natural da vida. O fluxo natural da vida é dar. Só que é dar para quem quer receber e aceitar receber também de quem quer dar, né? Então, é um equilíbrio. Se tu tá fazendo mais de um ou mais de outro, tu tá de uma forma desequilibrada aí. Então, toda vez que tu também quer reter esse fluxo, por exemplo, tu quer ter muito dinheiro para acumular, para guardar, porque tu quer num lugar de segurança. Tu não tá num lugar de um fluxo de abundância, que tu entende que tu quer ter dinheiro para ter experiências onde tu pode usufruir daquele dinheiro, né? Continuar o ciclo da abundância, comprar algo que vai chegar na mão da outra pessoa e ela vai passar adiante. Então, entende que mesmo dinheiro, mesma coisa material, ela também é usada nessa questão desse fluxo. Continua, né? Tu compra dinheiro não é pra botar debaixo do colchão, é pra tu comprar outras coisas, né? Experiências, é pagar um serviço de alguém, é pagar as contas, é
Sim, vou deixar salva essa live, vai ficar salva, vai ficar no YouTube depois também. Que eu tava falando, quando tu percebe que isso é um fluxo, né, tu tá se alinhando a essa lei. E outra coisa que rege essa lei é quanto mais tu dá, mais tu recebe. Mas não só dá, vai muito da intenção, porque de nada adianta tu doar ou tu dar qualquer coisa que seja, né, dinheiro, ou às vezes é o teu tempo a alguém, é uma ajuda a alguém, mas a tua intenção é de esperar algo em troca. Então, antes só de dar, é a tua intenção por trás do que tu está dando. Então, por exemplo, se eu ajudo porque eu genuinamente quero ajudar, é uma coisa. Agora, se eu ajudo porque eu penso assim, eu vi na live da Jade que quando eu dou, eu estou gerando meu karma ali para receber. Então, eu vou dar para essa pessoa porque eu sei que eu vou receber lá na frente. Não é assim que funciona. Porque tu vai estar, logicamente, na hora já se desassociando dessa lei. Isso não é fluxo de abundância, isso é egoísmo. Tu tá pensando em ti, o que tu vai receber com aquela ação. Então tu não tá pensando genuinamente no outro, então isso não é genuinamente doação. Doação é se colocar a servir. É se colocar a servir de um coração aberto, de um lugar que realmente quer agregar ao mundo, quer agregar através do teu serviço. Eu, por exemplo, enquanto terapeuta, me colocar, por exemplo, à disposição de fazer uma live dessa. Eu genuinamente quero ajudar vocês com esse conteúdo, né? Ou eu fazer um atendimento. Não é assim, o que eu vou receber? Como eu me coloco para esse atendimento? Como eu posso ajudar essa pessoa? Como eu posso ajudar ela a transformar a sua vida, a curar suas dores? E, logicamente, eu vou receber por isso. Eu vou receber financeiramente, eu vou receber essa pessoa gostar do meu trabalho e me indicar para outra pessoa, mas tudo isso é consequência de uma coisa que eu fiz genuinamente, que era querer ajudar essa pessoa através do que eu tenho a oferecer. Então, antes só de entender que é um fluxo de dar e receber, é qual a tua motivação por trás. E a mesma coisa é o receber. Às vezes tu tá aceitando receber, mas tu tá assim, recebendo com um peso, com culpa, com tipo, eu não queria estar recebendo isso, eu não acho isso justo, eu não acho que eu mereço. Então tu não tá recebendo num lugar de abundância. E por isso tu tem que ir lá, né, e ressignificar as tuas crenças, trabalhar esse merecimento, trabalhar essa autoestima, porque senão tu vai estar recebendo num lugar de escassez. E aí é uma coisa que eu falei já na live passada, quando tu recebe algo que tu não tem a carga energética para sustentar no teu campo, tu dá vazão. Aí tu recebe, sei lá, dinheiro a mais, aí as coisas quebram. Aí as coisas acabam, aí acontece algum imprevisto e que tu tem que dar vazão àquele dinheiro. Então não adianta só receber. Tu não vai estar recebendo num lugar abundante. Vocês estão conseguindo entender? Tá dando de acompanhar. Se vocês forem tendo dúvidas, vão colocando aí. Mas então, forma de aplicar, né, essa lei da doação na prática, né, que o livro traz pra gente. Uma forma muito linda é realmente presentear pessoas. Oi, amiga maravilhosa! Presentear pessoas. E esse lugar de presentear pessoas é presentear com... Gente, às vezes é uma flor, às vezes é um bilhetinho, às vezes é um elogio. É o presentear com abençoar a vida da pessoa, sabe? É desejar mesmo no silêncio na tua casa, desejar enviar luz a ela no momento que ela tá precisando. Então, o presentear não é necessariamente material, não é necessariamente algo físico. Que bom, amiga, que bom. Então, se abrir para presentear as pessoas é uma forma muito abundante e que só te traz também essa abundância, né? E às vezes a gente recebe de outras formas, não é dessa mesma forma. Às vezes a gente tá ali, a gente não tem dinheiro para comprar um presente para alguém, mas a gente tá se dispondo a ouvir ela quando ela precisa, ajudar ela quando ela precisa, ou tá dando carinho da nossa forma e a gente recebe... Nossa, de outras formas, isso é muito frequente na minha vida, é muito lindo de ver como a abundância ela vem em retorno em várias outras formas, tá? Outra forma de a gente estar aplicando a lei da doação é receber agradecido também. Sabe quando alguém nos oferece uma ajuda, nos oferece alguma coisa, ao invés da gente dizer não precisa, não obrigado, quando a gente no fim precisa, quando a gente no fim quer realmente... Ao invés de se negar por educação, vamos se abrir para receber. Poxa, que gratidão que tu tá me oferecendo essa ajuda justamente quando eu preciso. Eu não preciso negar, sabe? Pra esse lugar de falsa humildade. E tem muito isso, né? Tava falando nos stories esses dias que existem muitas dessas crenças como se fosse feio receber. No episódio do podcast que eu falo, a culpa
da prosperidade financeira, eu falo muito sobre isso. Então, existe muito essa coisa de, quando a gente é criança, vai na casa do fulano, se ele te oferecer, diz que não, pra não incomodar. Então, a gente tem essas coisas e a gente não se permite receber. E isso é negar a abundância. Se tá vindo pra gente, e se é um lugar óbvio, né, também, assim, ético, não é uma coisa, tipo assim, sei lá, aceitar uma propina, algo do tipo, né, eu tô falando uma coisa aqui, né, vamos botar aí moral e ética, e é do teu coração receber, receba, com gratidão, né, e as dádivas que a vida oferece, gente, é uma dádiva vocês estarem vivos agora, vendo essa live, estarem no conforto da casa de vocês, com internet, com celular, poder estar vendo isso aqui, sabe, recebam essas formas de abundância. Terceira forma que o livro traz pra gente, né? Assumir o compromisso de manter a riqueza circulando na nossa vida com as maiores dádivas que é carinho, afeição, apreço, amor. É desejar para os outros essa mesma abundância. Isso é doar. A caridade, gente, ela não é só física, ela não é só tu ir lá uma vez no ano, no inverno, e separar os teus agasalhos e doar na campanha do agasalho. A lei da doação, ela tá em tu desejar do teu coração realmente cura a outras pessoas. É desejar que outras pessoas sejam felizes, mesmo que tu não goste delas ou elas não gostem de ti. Isso é um grande ato de doação. Deixa eu ver os comentários que estão aqui mais pra cima. Nossa, eu tenho facilidade em ganhar dinheiro em espécie mesmo. E era engraçado porque aparecia uma despesa urgentemente, porque exatamente o valor que eu ganhei. Sim, não merecimento. Tá super associado, te recomendo a trabalhar as tuas crenças de dinheiro, de abundância e merecimento, né? Que é autoestima. Total. Eu tinha muito isso também, né? Eu já falei nas minhas histórias, nos meus podcasts, mas questão do meu celular, né? Essa treta eu entendo. Doar energia emanando com amor, com certeza. Aí eu pensava que não é possível, mas logo após falar que pelo menos eu tenho pra pagar. Mas recomendo trabalhar aí o não merecimento, tá? Totalmente associado. Deixa eu ver, então, a próxima lei. Opa, não era esse slide. Eu botei o mesmo slide. Ai, gente, cadê? Aqui. A lei do karma, ou causa e efeito. Essa lei aqui é polêmica, né? Que muitas pessoas, elas têm uma visão um pouco distorcida de karma. Mas vamos lá, explicar pra vocês. É o seguinte, a frase que o livro traz é o seguinte: toda ação gera uma força energética, que retorna até nós da mesma forma, tá? O que semeamos é o que colhemos, tá? E quando escolhemos ações que levam à felicidade e sucesso dos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso. Isso aqui é karma, tá, gente? Karma não é só coisas negativas. As pessoas pensam que karma são todas as ações, todas as coisas negativas. E, gente, existe karma positivo também. Karma é basicamente tu gerar uma ação e tu colher a reação daquela ação, que pode ser positiva ou que pode ser negativa. É só isso, tá? Só que o que acontece, né? Quanto à questão encarnacional, como existiram muitas ações e muitas escolhas negativas lá no passado, a maior parte do karma que nós temos é negativa, né? Num sentido coletivo, mas individualmente também tem várias coisas que são karmas positivos. Por exemplo, quando eu decidi fazer os cursos que eu fiz, quando eu decidi me curar, quando eu decidi escolher, quando eu decidi ir limpando as minhas crenças, eu fui gerando, através daquela ação, o karma que eu estou colhendo agora, que é o quê? Os retornos disso, o retorno do crescimento, do meu perfil, de clientes, financeiro, várias formas de abundância na minha vida como um todo, sabe? Então, é um florescimento. Sim, com certeza o Theta pode te ajudar a resolver essas questões de não merecimento, tá? Mel? Acho que é Mel, né? Bom, então voltando ali à questão do karma, né? Então, o que a gente tem que fazer para estar se alinhando a essa lei do karma? Basicamente, tá tendo consciência sobre o que a gente está escolhendo. É sair de uma postura de vítima, por exemplo, que acha que as coisas que estão acontecendo na nossa vida são porque o universo está nos punindo, ou porque Deus é ruim, ou porque porque a vida é injusta, porque as coisas, sabe? Assim, tudo que tá acontecendo na nossa vida, na tua vida, são resultados de escolhas anteriores
Tu sabendo ou não, tu gostando ou não. Ah, mas eu não escolhi isso. Porque justamente a maior parte das nossas escolhas são inconscientes, tá? Quando a gente fala nessas escolhas, a gente não tá falando só em escolhas conscientes. Como vocês falam, como vocês devem saber, imagino eu, né? Porque eu falo direto aqui no perfil, é que a maior parte da nossa mente é a nossa mente inconsciente. A nossa mente consciente é ali 5 a 10% da nossa mente. Todo o restante é inconsciente. Então, toda a base da estruturação da nossa personalidade, das nossas escolhas, ela tá embasada no nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente acaba escolhendo, tá? Então, se eu tenho lá traumas desde criança que fizeram com que eu não me sentisse merecedora, e coisa assim, bem comum, tá? De criança interior, no sentido de feridas de rejeição, feridas de abandono. Você sentiu de alguma forma não vista, não acolhida, rejeitada pelos pais, sabe? Abandonada pelos pais. Como que essa criança vai associar? De que tem algo de errado com ela. Já que as pessoas que ela mais ama não estão amando ela, não estão dando atenção como ela gostaria, então deve ter algo de errado com ela. Será que ela não merece amor? Então ela começa a criar essas percepções, essas crenças, né? Sensação de não merecimento. E aí, inconscientemente, ao longo da vida, ela vai escolhendo várias coisas que são a partir dessa sensação de não merecimento. Então, por exemplo, eu não posso ter muito dinheiro porque eu não mereço. Eu não posso ter um relacionamento saudável porque eu não mereço. Eu não posso ser quem eu sou porque eu não mereço ter a prosperidade, o sucesso dessa forma que é. Tô dando um exemplo bem básico aqui, tá? Lógico que é sempre muito mais profundo. Mas é basicamente isso. Então, inconscientemente, estão havendo ali movimentos e escolhas alinhadas a essas crenças, tá? Além de que essas escolhas, muitas vezes, elas não estão na linearidade aqui dessa encarnação, dessa vida. Às vezes, as escolhas tomadas, né, em outras vidas que geram ações. Então, inclusive, isso já quebra aquela questão de muitas vezes, porque muitas pessoas fazem mal, fazem as coisas e saem impunes. Gente, a lei do karma, ela acontece, invariavelmente, tá? Ela chega cedo ou tarde, muitas vezes ela chega em outra encarnação. Então, às vezes a pessoa pode achar que ela tá impune, tá passando ali, tá dando certas coisas, mas uma hora a conta vem, seja em outra vida ou seja nessa. Inclusive, daí também vem, né? Por que algumas pessoas, mas por que essas pessoas têm menos que outras? Às vezes é resultado de karmas, né? Enfim, escolhas que a alma daquela pessoa veio trilhar nessa vida, né? Então, cada caso é um caso, claro, não dá pra generalizar aqui, mas a questão é que, pela lei do universo, tipo assim, tudo que tem uma ação, tem uma reação, cedo ou tarde, antes ou depois, vai ter. Então, como que a gente vai estar se alinhando a essa lei, né? Que é a que vai trazer o sucesso e a abundância na nossa vida. O que isso tem a ver com sucesso e abundância? Se todas as escolhas que eu tomo vão me trazer resultados, será que se eu escolher hoje me curar quanto às minhas crenças de dinheiro, quanto às minhas crenças de abundância, será que isso não é uma escolha consciente e alinhada de que isso vai estar gerando um karma positivo depois? Que é o resultado dessa limpeza interna que eu tô fazendo? Com certeza. Então, isso é uma escolha consciente que vai me gerar um resultado. Se vai ser amanhã, se vai ser mês que vem, se vai ser daqui 2 anos, eu não sei. Mas hoje, no meu presente, eu estou escolhendo algo que vai me trazer algo alinhado a isso. Então, pra gente se alinhando, né, essa lei na prática, tá sempre trazendo a consciência, na medida do possível, nas nossas escolhas, apesar de que a maior parte das nossas escolhas são inconscientes, mas que a gente vai trazendo, né, essa consciência, por exemplo, assim, quais serão as consequências da escolha que eu tô fazendo? Essa escolha, ela vai ser benéfica a mim? Ela vai ser benéfica ao coletivo? Às vezes, tu vai ter a resposta de que uma escolha que tu tá fazendo vai fazer mal às outras pessoas. Só vai fazer bem a ti. E aí, será que isso vai gerar um karma positivo ou negativo? Né? Ou quais vão ser as consequências da escolha que eu tô fazendo? Tu é livre para fazer as escolhas que tu tá fazendo, mas as consequências serão obrigatórias, né? Então, sempre trazer a consciência dessas escolhas é o que vai estar te alinhando a uma consequência mais positiva, né? A partir das tuas escolhas no agora. Como tu vai saber as respostas? O teu corpo,
ele traz muito as respostas. A diferença é que a gente não se conecta muito com o nosso corpo para perceber essas respostas. Mas o nosso corpo, ele responde direto. Então, quando eu te disser assim agora, se conecta com um momento que tu ficou muito alegre, muito feliz e que tu sentiu assim, ó, radiante, vai ter uma sensação no teu corpo físico. Tu vai sentir. Agora, se eu disser assim pra ti, pensa num momento da tua vida que tu ficou muito triste, mas o momento mais triste da tua vida. O teu corpo vai te trazer outra sensação, tá? Tu sente, é intrínseco, tá? Isso se chama sensação. Então, o nosso corpo, ele traz essas sensações também nas escolhas que a gente toma. Então, por exemplo, quando a gente vai tomar uma escolha, o nosso corpo dá essas respostas. Ele ou mostra, sabe aquele arrepio na espinha que diz que dá? Isso é uma sensação de resposta a uma escolha que não é tão alinhada. Também é a gente se conectar com o nosso coração, com a nossa intuição. Né? Então, as sensações do nosso corpo, nosso coração e nossa intuição vão nos guiar e nos orientar se aquela escolha faz sentido ou não e se isso vai trazer consequências positivas ou não. O coração, ele sempre vai mostrar o caminho. E às vezes a gente não ouve, a gente não lê esses sinais, né? E a gente fica assim, nossa, não é uma coisa da minha cabeça, e a gente vai lá e faz. E aí depois a gente fica, nossa, eu devia ter escutado minha intuição. Quem já passou por uma dessa, né? Eu já passei por uma dessa, até eu aprendi a ouvir minha intuição, hoje eu não duvido mais. Hoje eu leio certinho os sinais, minha intuição me disse, então minha intuição me disse. Por quê? Porque existe uma sabedoria intrínseca dentro de nós. E isso está alinhada lá ao que eu falei na primeira lei, que é a da potencialidade pura. Antes dessa mente aqui, antes dos meus olhos físicos, a minha alma, a minha essência vê. Então, ela consegue perceber a verdade. Ela me comunica através da minha intuição, né? E através da conexão dessa minha intuição e alinhar dessa verdadeira intenção, por exemplo, ali, né, no quesito da lei da doação, eu escolho, né, através dessa lei aqui do karma, né, fazer ações positivas. Então, olha como tá tudo interligado. A minha intenção positiva alinhada ao meu coração vai estar gerando um karma positivo. Tá dando pra entender, gente, que eu tô falando tudo? Eu espero que sim. Bom, deixa eu mudar aqui o slide. Como a gente pode estar aplicando, então, no dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina aqui, essa lei que eu já dei uma antecipada, né? Observar as nossas escolhas a todo momento, trazer a consciência sobre as nossas escolhas, né? O que a gente está escolhendo? Será que eu estou escolhendo isso no automático? Será que eu estou escolhendo porque o fulano e o Beltrano tá me dizendo? Ou será que é o que eu sinto no meu coração, pela minha sensação? Então, às vezes, é uma amiga tua que te diz pra tu fazer tal coisa, mas tu não tá sentindo muito. Sabe aquela sensação de, ai, mas eu não sei, amiga? Pois então, realmente não é. O teu corpo tá te mostrando ali, entendeu? Confie no seu corpo, na sua sensação. É lógico que, às vezes, quando a gente não tá alinhada à nossa intuição, tá? É bem importante entender que tem que ter um discernimento entre a nossa intuição e a nossa voz do ego. Quando a gente não tá muito bem ali, a gente não tem um autoconhecimento suficiente, às vezes, vem os nossos medos, que são medos do ego, e a gente pode confundir com essa voz da intuição. Então, já fazendo um adendo que a intuição, ela sempre vem com certeza, com leveza, com a suavidade. E a paranoia, né, a voz do ego, ela vem com medo, ela vem com uma agitação, com uma inquietação, com uma ansiedade. Então, são coisas diferentes. E que vai ficando mais claro à medida que cada vez tu se conecta mais, cada vez tu se conhece mais, cada vez tu se alinha à tua essência, né, à tua potencialidade pura. Isso vai ficando mais claro. Mas, geralmente, teu corpo te sinaliza, tua intuição também. Confie nisso, além aí dos outros, né? Então, sempre tá se fazendo essas perguntas, né? Quais serão as consequências dessas escolhas? Essa escolha traz satisfação e felicidade a mim e aos outros? Ou só a mim? Né? Então, as respostas que forem te vir dessas perguntas aí vão te dar esse direcionamento. E se conectar sempre com o teu coração. Que bom que tá dando pra entender, gente. Fico feliz. Preparei com muito carinho esse conteúdo aqui pra vocês. Bom, então a quarta lei é a lei do mínimo esforço, que diz o seguinte: a inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente.
Aqui eu quero fazer um adendo bem grande para que vocês não distorçam o que a lei do mínimo esforço quer dizer. Significa que eu não tenho que agir, significa que eu não tenho que fazer nada, significa que eu tenho que só pensar positivo e as coisas vão acontecer? Não. Leiam de novo, percebam de novo o que diz aqui. A natureza, ela não tem um esforço para que as coisas aconteçam, mas ela existe um movimento, existe ação. Sem ansiedade, sem apego, sem uma luta, é de uma forma harmoniosa. Então é basicamente isso que essa lei diz pra gente. Então, por exemplo, para uma flor florescer, ela tem que fazer um esforço se tornar algo que ela não é e algo do tipo? Não, ela simplesmente vai, né, naturalmente florescendo. Para uma grama crescer, ela vai naturalmente crescendo. E assim é na natureza. Por isso que eu digo que a natureza ela tem uma sabedoria intrínseca, né? Então, quando a gente entende que tudo que é natural, tudo que é pra ser, ela ocorre sem esse esforço. E aí vamos já entrar numa coisa mais prática aqui, relacionamento. Se tu tá tendo que lutar, penar, ficar insistindo naquela pessoa, será que isso tá alinhada? Será que isso tá de uma forma alinhada a essa abundância? A lei do mínimo esforço diz que não. Tem que haver uma harmonia. Significa que não vai haver conflitos dentro desse relacionamento? Significa que não vai haver diferença de ideia? Significa que não vai haver nada disso? Não, não significa. Significa que tu terá esses desafios, mas tu vai lidar com eles com harmonia. Agora, se tu tá tendo que lutar, penar e tudo mais, isso não está alinhado a essa lei. Tá? Então é o seguinte, gente, a vida ela não é um campo de batalha. Você não tem que estar constantemente lutando. Sabe aquela frase de matar um leão por dia? Essas coisas do tipo? Isso aí não é estar alinhado à lei do mínimo esforço. Tu tá provavelmente dando... como é que fala? Murro em ponto de faca? Ai, gente, sério, nas lives eu sou péssima com essas frases. Eu invento de trazer as frases que eu sei direito. Mas acho que é isso, né? Dar murro em ponto de faca, não é? Acho que é. Bom, é isso. É lutar contra algo que, tipo assim, é um esforço ali que não precisa, entendeu? Tu tá insistindo em algo que não é. Então, quando tu tá... Ai, gente, eu sou muito ótima com essas frases. Quando tu tá querendo atrair a abundância, vamos falar em atrair um relacionamento próspero, tu não vai insistir naquele fulaninho que não dá a mínima pra ti, que não te responde, que não faz a mínima questão de te ver e tudo mais, né? Tu vai ir naquele que está te tratando com a mesma reciprocidade. Por quê? Porque senão tu vai estar tendo que fazer o esforço, o dobro, para encontrar aquela pessoa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Mesma coisa, dinheiro. Quer ter dinheiro? Quer ter prosperidade? Será que... Vamos lá. O que é mais próspero pra mim? Gerar dinheiro numa coisa que me faz feliz, que me nutre. Gente, me nutre demais. Tá dando uma live aqui pra vocês. Me nutre demais. Fazer o curso que eu tenho. Me nutre demais. Fazer os atendimentos que eu faço. O que será que é melhor? Fazer isso... Ou trabalhar, por exemplo, né, como eu fiz faculdade de medicina veterinária, naquilo que não estava mais me nutrindo, que era veterinário. Qual seria que eu estaria fazendo maior esforço para trabalhar? Qual que demandaria mais esforço da minha energia para ganhar aquele dinheiro? Veterinária, que não faria mais sentido. Significa que eu hoje, enquanto a minha profissão não tem nenhum desafio, é um mar de rosas todo dia, tô todo dia sempre afim de fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui, são várias coisas, inclusive? Não, eu tenho os meus desafios, eu tô constantemente estudando, eu tenho que entregar, eu tenho que demandar também do meu tempo, da minha energia, da minha organização, não é um mar de rosas. Mas qual que será que é mais leve, que eu estou mais alinhada à lei do mínimo esforço? Aquela que está mais de acordo com a minha potencialidade pura. Então, é isso que eu quero dizer com essa lei. Não confundam, que é não agir, não fazer as coisas, tá? E eu gosto sempre de trazer pra realidade, gente. Às vezes as pessoas falam assim, né? Na questão do portal, nos portais energéticos que tem. Vocês veem que eu não falo tanto assim de portal, por quê? Usar a energia de portal é massa? É massa. Manifestar é massa? É massa. Mas é o seguinte, a gente tem que estar fazendo o nosso trabalho interno e agindo de acordo com aquilo em todo o restante do tempo. Além daquele portal energético, além da virada do ano, além do que a gente está manifestando,
Porque senão não adianta. Então, existe muitas pessoas que elas acham, tem um pensamento mágico, né? Isso também está muito associado com a postura da criança. Quem tem pensamento mágico em relação às coisas é a criança. A criança quer só sonhar, um dia eu vou ter um castelo. E tá, fica ali no plano da imaginação. O adulto, ele, um dia eu quero ter um castelo, beleza. Então, o que eu tenho que fazer pra chegar, né, um dia nessa realidade e ter um castelo? Eu tenho que pegar, investir esse meu dinheiro, eu tenho que pegar, juntar tanto ali, investir pra render tanto, e aí eu posso comprar, e aí eu posso agir, tá entendendo? Claro que eu dei um exemplo também, né, muito, um castelo, né, um pouquinho além, né, mas vocês entenderam, o adulto, ele pensa nas soluções e nas ações que levarão ele até lá. Mas são ações de acordo com a sua potencialidade pura que não vão requerer esse esforço demasiado e, acima de tudo, não vai ter ansiedade. É uma coisa solta, é uma coisa leve. Tu traz isso num quesito de aceitação, né? O livro traz pra gente que tem 3 componentes básicos que estão alinhados aí à lei da... Ô, gente. Ai, me perdi agora. Qual que é o nome que a gente tá? Gente, me deu um branco. Não é a lei da atuação. Só um momento que eu me enrolei. Ai, a lei do mínimo esforço. Ai, a louca. Tem 3 componentes da lei do mínimo esforço, tá? Que é a aceitação, a responsabilidade e a indefensibilidade. Eu fui ler essa palavra e aí eu me perdi na lei porque eu fui me concentrar na palavra, que é uma palavra complicada. Mas vamos lá, vamos desmistificar o que é isso. A aceitação é basicamente não ficar lutando contra a vida. O que é lutar contra a vida? Eu não aceito que a minha realidade é essa, eu não aceito que eu nasci na família que eu nasci, eu não aceito que eu tenho a condição financeira que eu tenho agora. Eu não aceito que as coisas são como são, eu não aceito que a terra é como é, eu não aceito a injustiça social, eu não aceito o que o fulano me disse semana passada, eu não aceito que eu tenho que trabalhar, eu não aceito, sabe? Que eu não nasci na Indonésia, sei lá. Isso é estar... Que bom que vocês estão gostando da live, gente, mesmo eu às vezes me enrolando nas minhas palavras. Ai, fico feliz. Mas é isso. Bom, quando a gente traz a aceitação, tá, das coisas, a gente está se alinhando a essa lei. Que é não ficar... Porque, gente, quando a gente não aceitar as coisas, entende que isso é um esforço perante a vida? Gasta muita energia a gente lutar contra. Lutar contra a vida o tempo todo. Tá sempre achando culpados... dizendo que a vida tá como tá por causa dos outros, por causa disso, por causa daquilo, e não aceitar as coisas como elas são. Então isso demanda muito mais energia. Então quando a gente aceita, a gente economiza essa energia, as coisas fluem com menos esforço, né? Responsabilidade é o quê? Parar de culpar os outros, parar de julgar os outros, parar de fazer essas coisas e assumir a sua autorresponsabilidade. Então eu quero chegar até lá, eu quero mudanças na minha vida, o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Que nem exemplo que eu dei ali da criança do negócio do castelo. Então, ao invés de dizer assim, tá, eu quero materializar esse castelo, mas aí só vai ser quando o Brasil não tiver no imposto que tem. Porque só poderia ter um castelo se eu morasse nos Estados Unidos. Isso não tá assumindo ali a sua autorresponsabilidade. Bom, essa não é a tua realidade. Tua realidade é estar no Brasil. Os impostos são esses. A realidade é essa. Então, o que eu posso fazer para chegar onde eu quero chegar com isso, né? Então, quando eu aceito isso, eu paro de brigar contra, eu estou me alinhando à lei do mínimo esforço. Então, fica muito mais fácil e menos difícil, menos demanda energia para materializar as coisas que eu quero do que eu tentar, sei lá, quero comprar um carro, mas eu ficar reclamando da realidade do Brasil e só, tipo assim, vou conseguir ter esse carro se eu tivesse a realidade lá dos Estados Unidos. Não vai acontecer. Eu vou estar lutando contra a minha realidade. Isso vai demandar muito mais energia. Indefensibilidade, que é essa palavra que me fez eu me enrolar antes, diz o que? Se livrar da necessidade de estar sempre querendo provar tudo aos outros, provar o teu ponto de vista, provar que tu tá certo, provar que as coisas são como tu acredita,
Gente, isso demanda muita energia, muita energia, muita energia. Então, por exemplo, postei lá um vídeo na rede vizinha e alguém me perguntou um negócio. Eu preciso provar aquela pessoa de que, por exemplo, terapias holísticas. Vocês estão me vendo certinho? Acho que sim, né? Bom, demanda muita energia eu ter que ficar provando para os outros que espiritualidade é uma coisa que ajuda as pessoas, que terapia holística ajuda as pessoas. Será mesmo que eu tenho que fazer esse esforço de estar provando meu ponto de vista para os outros o tempo todo? Ou que eu tenho que estar me defendendo do que os outros falam? Tem aquela pessoa que se ofende com tudo, se ofende com as questões. Então isso, gente, não vai estar alinhado a um fluxo de abundância, a um fluxo leve, a lei do mínimo esforço. Tu tá tendo muito esforço para existir, para cocriar, entende? Então, deixa eu trazer para vocês aqui os pontos que é para trazer em prática dessa lei. Então, formas de aplicar. Trabalhando através de afirmações, como, por exemplo, hoje eu vou aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias, os fatos, como eles se manifestam. Soltar da necessidade de controlar as coisas. E isso, inclusive, tem a ver com as materializações, né? As manifestações materiais. Querer controlar a forma que uma manifestação vem até ti, tu não tem esse controle, né? As coisas, elas vêm como elas são, né? Então, quando a gente aceita isso, fica muito mais leve. Então, aceitar as coisas como elas são e assumir a sua responsabilidade sobre a situação e todos os fatos que tu considera que são problemáticos. Tá, mas existe tal e tal desafio. O que eu posso fazer para solucionar isso, para tornar isso melhor, né? Para tornar essa realidade diferente. E o terceiro ponto que diz ali é soltar a necessidade de se defender de tudo e defender o teu ponto de vista e convencer ou persuadir as outras pessoas para aceitar. Isso não é uma necessidade, né? Bom, a quinta lei, então, que é a da intenção e do desejo, que eu já dei uma antecipada em outro momento, falando que antes de dar, né, qual a intenção que está por trás dessa doação. Então aqui essa lei diz, né, é inerente a toda intenção e a todo desejo o mecanismo de sua realização. Então tu tem uma intenção, tem um desejo, tu quer que ela se realize. Porém, né, a intenção e o desejo têm, no campo da potencialidade pura, que é aquela essência pura que eu já falei pra vocês, o poder de organização infinita. Ou seja, o que é a intenção e o desejo? Essa vontade que a tua essência tem de realizar as coisas, mas a tua intenção dá um direcionamento e uma organização a essa energia, tá? Então é basicamente um plano, uma meta dessa energia. E quando introduzimos uma intenção no campo fértil da potencialidade pura, que é essa que entende que é ilimitada, que pode criar tudo na vida, a gente coloca essa infinita organização a nosso serviço. Então, uma intenção genuína vindo do coração é basicamente pegar os desejos da nossa alma e trazer de uma forma organizada isso para a materialidade. Então, é muito legal a gente ter metas, ter objetivos naquilo que a gente quer conquistar. Porque uma coisa é a gente entender que a gente pode conquistar muito, mas muitas vezes a gente nem tem clareza onde a gente quer chegar. Então, ter essas intenções e esse desejo faz isso se organizar muito melhor, né? E é a mesma coisa dessa questão da intenção e do desejo, é o nível que isso tá dentro de ti. Se é um lugar que vai beneficiar só a ti, ou se vai beneficiar o bem maior, ao bem de todos. Se é num lugar de uma intenção egoísta, não está alinhada à tua potencialidade pura, à tua essência. Então, isso logo não está alinhado a um caminho de sucesso, né? Isso está alinhado a um caminho, outro caminho que não é de sucesso, né? Então, é entender que o desejo, que a intenção, essa comunicação em frequência, né? Em energia que está comunicando ao universo o tempo todo. A gente está comunicando através dos nossos sentimentos, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, o tempo todo, e a usar isso a nosso favor, sempre, sempre, sempre conectada à nossa essência, né? E tem alguns pontos que essa lei traz pra gente que é bem legais, assim, que é a atenção, né?
Então, quando a gente tá só pensando lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente, a gente não está no presente, a gente está no futuro. A atenção traz a gente para o presente. E quando a gente está no presente, a gente está construindo o nosso futuro. Então, por exemplo, a intenção é para o futuro, mas a atenção é no agora. Então é o seguinte, não se perder nessa questão da intenção e ficar pegada no resultado lá do futuro. Então eu preciso intencionar algo para o futuro, eu quero chegar lá, mas para eu chegar lá, eu tenho que estar presente, tenho que estar construindo no aqui, no agora, agindo, né, gerando o meu karma, que vai ser essa colheita lá na minha intenção futura. Então, tem várias coisas que tu pode fazer que acaba trazendo muito essa questão da lei da atração, né? Da gente escrever os nossos desejos. O que é que a nossa alma anseia? Muitas vezes a gente limita os nossos desejos, a gente nem se permite sonhar. Então, a gente nem sabe o que a gente quer. Quando a gente se conecta com isso, dá muito mais clareza e direcionamento dessa intenção. E aí, claro, a gente usando aquela consciência das nossas escolhas, que eu já falei, né? Será que isso é bom pra mim e pros outros, ou é só pra mim? E de se trazer pro presente. Então, algumas formas que o livro traz isso pra gente é meditação, né? É silenciar, estar presente, fechar os olhos, conectar. O que é a tua potencialidade pura anseia, deseja? Né? Encontrar esse espaço nesse vazio, nesse silenciamento, para perceber essas intenções e nesse estado, então libera os teus desejos a Deus, ao universo, ou que tu acredita, né? E fica nesse lugar de autorreferência, que é essa tua luz, né? Que é essa potência que pode cocriar tudo sem limitações, que é essa coisa maior do que aqui, quem tu é na Terra. Independente da tua realidade agora, tu saber que tu pode isso. E se desvincular dos resultados. Lembrar que a intenção está solta, já foi liberada, e agora é estar no presente, soltar o apego. Então essa lei fala muito sobre isso, sobre intencionar, desejar, planejar, mas soltar do resultado. Porque quando eu solto do resultado, eu me abro para que ele venha até a mim, né? Então, o que ele diz aqui? Formas práticas para aplicar. Fazer uma lista de seus desejos, né? Fazer mapa dos sonhos, por exemplo, é muito legal. Escrever as suas manifestações. Aqui sim a gente aplica, né, aqueles hacks, né, de lei da atração. E se conectar nessa lista em alguns momentos. Tu pode ler essa lista em alguns momentos durante o teu mês, para te lembrar dessas tuas ações, te motivar a chegar lá, né? Antes de dormir, ao acordar. Então, tu pode fazer isso em vários momentos, mas sempre lembrando de soltar, de confiar, de que aquele desejo está lançado, está feito, assim é, e volta pro presente, sempre focando nas tuas ações, tá? A próxima lei que a gente tem, então, é a sexta lei, a lei do distanciamento, que ela super se implementa, né, no que diz ali então, que ela diz o seguinte: no distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a liberação do passado, do conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos. O que isso quer dizer? Quando a gente, minha bateria acabou, meu Deus! Mas depois, quando eu for colocar a live no YouTube, eu vou editar daí, né, que cortou ali. Eu edito depois bonitinho parte 1 e parte 2, tá? Não se preocupem. Só no IGTV vai ficar fracionada a live. Morta, sério. Bom, mas vamos lá que não tem problema, que a gente encontra soluções, a gente pega a nossa responsabilidade, né? Assim como eu tava falando na live. Tava falando sobre essa questão da gente desapegar, né? Então, é isso, desapegar, que a live caiu aqui, gente, que a minha bateria acabou. É isso. Vou esperar, vamos ver se o pessoal entra de volta. Perdão, a gente tava num fluxo tão legal ali de pensamento, né? Mas é isso, soltar, depois eu edito, fica bem bonitinho lá no canal e tá tudo certo. Bom, eu estava falando aqui das 7 leis espirituais do sucesso e eu estava na lei 6, que é a lei do distanciamento, né? Então eu vou voltar aqui o slide que eu tava. Espero que o pessoal volte na live aí. Me desculpa caso vocês estavam na live. Vamos voltando. Bom, tava falando que nessa lei do distanciamento ela traz pra gente que entre o que a gente quer, né, e o que está para chegar, existe uma gama de incertezas, né? E essas incertezas a gente precisa perceber que existe uma sabedoria intrínseca nelas.
né? Então, por exemplo, tudo que a gente conhecia, tudo que a gente tem certeza, ela existe uma gama de velhos condicionamentos, crenças, condicionamentos e tudo mais. Quando a gente se distancia dos resultados, por mais que a gente não tenha controle daquele resultado, e inclusive isso é o desafio das pessoas, né? É soltar desse resultado mesmo não tendo controle. Mas quando a gente aceita que a gente não tem controle desse resultado, a gente também se abre para essa sabedoria intrínseca que é a incerteza. Porque assim como a gente não tem certeza daquele resultado, a gente também não tem certeza das possibilidades que podem ser muito melhores ainda do que as que a gente intenciona. Deixa eu ver aqui. Acabei de fazer essa meditação do abandono, chorei, depois me senti muito leve, vim aqui e vi que você estava em live. Ai, que linda! Gratidão, gratidão, viu? Fico muito feliz mesmo. Ai, que demais, preencheu meu coração aqui. Gratidão. Bom, o que eu estava falando... até me perdi aqui nesse relato, coisa linda. Bom, a mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemos-nos da mente criativa que rege o universo. Então é basicamente a gente confiar que o universo tem essa sabedoria dentro da incerteza, que é até melhor do que a gente espera. E o que acontece? Que as pessoas fazem as manifestações delas e elas ficam querendo controlar o resultado, ou a forma que vem, ou quando vem, e ficam apegadas. O apego, ele tá embasado numa insegurança, tá? O apego, ele tá embasado numa falta de consciência, que é essa consciência da tua potencialidade pura. Quem tá aqui na live, que tava lá desde o começo da live, né, que ficou fracionada, né, que infelizmente a minha bateria aqui acabou, eu tava falando muito que era essa nossa potencialidade pura, essa essência que entende, né, que a gente é capaz de tudo, que a gente é um ser ilimitado. Quando eu não confio nessa minha essência, nessa minha capacidade dessa essência, eu preciso de confirmações de segurança, porque senão eu não confio em mim, na vida, né, que aquilo será possível. Então, a necessidade de segurança, a necessidade de comprovações, a necessidade da estabilidade, nada mais é do que o desalinhamento dessa potencialidade pura, dessa essência, que é essa essência que confia nessa natureza intrínseca da essência, da alma, do divino e a sabedoria dessas incertezas. A grande verdade é que a vida em si é uma grande incerteza. A gente não tem certeza, a gente tem os nossos planos para amanhã, para essa semana, para esse mês, até o final do ano, mas a gente não tem certeza. A vida é uma grande certeza. Eu posso estar aqui e amanhã eu posso não estar mais, né? Assim como eu tava aqui dando essa live e minha bateria acabou também, né? Então, assim, a vida é uma incerteza. E a gente ficar lutando contra essas incertezas, querendo ter estabilidade ou que as coisas só deem certo, quando a gente ter essa estabilidade, quando a gente ter essa segurança, a gente não vai, as coisas não vão acontecer, a gente não tá no fluxo da abundância. Inclusive, isso é muito um medo da falta, né? Medo da falta é escassez. Então, se eu tenho medo de pensar o que eu quero e que eu não vou ter o resultado que eu quero, porque isso não é possível dentro da minha linha racional, que é essa voz da minha mente e do meu ego e não da minha essência, no fundo, eu tô insegura quanto à minha capacidade e no fundo, eu tô me limitando. Eu estou vibrando nessa escassez. Então, é um devaneio um pouco complexo. Não sei se está dando para entender. Me digam aí, por favor, nos comentários se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Eu espero que quem estava na parte 1 da live esteja aí de volta, porque, infelizmente, né, acabou aí. Sim, a live vai ficar salva, só que a minha bateria acabou. Ela fracionou em parte 1, parte 2, mas eu vou colocar no canal do YouTube e eu vou editar depois certinho para ficar num vídeo só. Mas vai ficar salva sim, tá? Bom, então, toda vez que tu tá apegada a alguma coisa, seja apegada... Boa noite, Fê. Toda vez que tu tá apegada a um resultado, alguma coisa, alguma conquista,
e tu quer muito, muito, muito que aquilo aconteça e tu não desapega, não desapega, saiba que tu não está vibrando no lado abundante da intenção, né, do desejo, da alma que eu tava falando ali na lei anterior, que eu estou falando sobre essas 7 leis espirituais aqui do sucesso, né? Tu tá vibrando no apego, na escassez, tu não tá confiando na fluidez da vida. Então, se tu não está alinhado, isso dificilmente realmente se materializará. Até porque estar apegado no resultado é estar lá no futuro, não estar no presente. E onde é que tu faz a construção para que aquela intenção aconteça lá no futuro? É no presente. Então percebe que como todas essas leis que eu tô falando aqui, né, dessas 7 leis espirituais, todas elas estão interligadas, intimamente interligadas. E quando tu não tá alinhada a uma, tu não tá alinhada a outra. E é por isso exatamente que a gente tem muitos problemas quanto à abundância, quanto a dinheiro, quanto à abundância dentro dos relacionamentos e todas as formas de abundância, né, na vida, no sucesso. Por quê? Porque houve esse distanciamento da essência, né? Ficou-se muito no ego. Então, de uma forma muito geral, eu espero que as chaves estejam virando aí para vocês conforme eu tô falando nessa live, o quão esse distanciamento é um desalinhamento de todas essas leis. E se tu não tá alinhado a essas leis, realmente tu não tá vibrando a abundância, não tem como atrair abundância, não tem como ir lá e escrever tua lista de desejos se a tua intenção por trás não é isso, se tu não tá no presente, sabe, se tu tá apegada ao resultado. Então, assim, entender essas leis espirituais te traz o entendimento do porquê que muitas coisas na tua vida não estão fluindo, porque tu provavelmente não está alinhado a essas leis, né? Por isso que eu digo que esse é um conhecimento que ele é pra vida, esse conhecimento é que ele muda a vida, né? Quando vocês entendem isso aqui, vocês conseguem aplicar de uma forma natural, né, na vida de vocês, isso vem com muito autoconhecimento, as coisas vão fluindo, vão fazendo mais sentido e vai vindo, né, de acordo com a lei do mínimo esforço. Então, eu vou trazer aqui no slide pra vocês forma de aplicar, né, na prática essa lei do distanciamento. É se comprometer com a presença. Por que se fala tanto em meditação, em estar presente, em mindfulness? Porque é isso, é no agora que a gente faz as mudanças, sabe? É no agora que a gente planta os resultados lá que a gente vai colher no futuro. Então não adianta estar só batendo cabeça, né, queimando o neurônio do que vai ser lá na frente se eu não tô presente aqui fazendo o que tem que ser feito. Então, se comprometer o hoje a estar presente e dar a si, né, a liberdade de ser quem tu é, a seguir tua essência, fazer as tuas vontades, viver a tua autenticidade, né, isso é te trazer autonomia quanto ao que tu vai colher, né, depois, porque tu vai estar plantando de acordo com a tua essência. Então, tu não precisa se preocupar com os teus resultados, porque eles, logicamente, vão vir de acordo com a tua essência, entende? Outra forma, transformar essa incerteza em uma coisa positiva. Muitas pessoas, elas têm o medo da mudança e da incerteza como se a incerteza ela fosse uma coisa ruim. E eu entendo, eu senti muito isso também. E quando eu comecei a olhar para a incerteza como algo, na verdade, positivo, de tipo, eu não tenho certeza se essa coisa vai acontecer. Mas olha que lindo pensar que talvez justamente por essa incerteza aconteça melhor ainda do que eu imagino, né? Então, assim, às vezes eu tenho um desejo e essa incerteza de não saber como vai ser, da forma que vai ser, quando vai ser, que é o que traz a beleza, né, da conquista e da jornada ser muito melhor e muito mais abundante do que a gente imagina. Então, ver a incerteza como um grande leque de possibilidades, né? E não uma coisa assustadora, um monstro de 7 cabeças. Também estar alinhado a essa lei é se abrir para as diferentes possibilidades e ter essa animação, realmente ver a vida, né, como uma aventura. Essa magia, esse mistério que é o que torna a jornada legal, é o que torna essas possibilidades legal. É ao mesmo tempo que uma coisa que não é o que tu espera pode aparecer, mas ela pode ser te trazer um aprendizado que vai te levar a uma outra muito legal e muito melhor do que tu espera, né? Então, se abrir para essas possibilidades te alinha a essa lei de distanciamento, né? Soltar dos resultados. E chegamos à última lei espiritual do sucesso, que é a lei do Dharma,
ou do propósito de vida. Essa lei aqui eu quero trazer muitos adendos, muitos parênteses, porque eu vejo que existe muito uma ansiedade acerca desse tema, né? E muitas pessoas têm colocado, inclusive, nas caixinhas pra mim ali, de tipo, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu gosto, eu não sei qual é o meu propósito, como que eu acho meu propósito e tudo mais. E o que acontece, gente? Eu vejo, assim, de uma forma muito leve esse tema, esse assunto. Mas pra que eu chegasse nesse ponto de ver uma forma leve, eu também via dessa forma de, tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o meu propósito, qual será que é o meu propósito. Até que eu entendi que é o seguinte: o propósito, ele não é uma coisa que se busca, tá? Que se procura. Ele é uma coisa que se mostra naturalmente, passivamente, quando a gente se conhece, quando a gente se encontra, eu poderia dizer, mas ao mesmo tempo a gente tá o tempo todo mudando. Então, será mesmo que em algum ponto a gente realmente chega assim, nossa, me encontrei? Né? Mas o que eu quero dizer é quando a gente aprofunda no autoconhecimento, como que eu sei qual é o meu propósito ou onde eu quero chegar se eu nem sei quem eu sou? Né? Então vamos se preocupar primeiro em se conhecer, em expandir o autoconhecimento, em curar as nossas feridas, as nossas dores, porque como eu falei lá na primeira lei da potencialidade pura, quando eu vou desvencilhando esses traumas, essas dores, essas crenças, essas questões que são desse meu eu aqui da materialidade, eu vou encontrando embaixo de tudo isso essa minha essência, que é quem ela é, essa pura essência, né, que é a da minha alma. Quando eu me alinho a isso, gente, naturalmente as coisas começam a se abrir, começam a acontecer, os caminhos começam a mudar, os teus gostos e diferentes propósitos das coisas que tu quer fazer na tua vida. Então é o seguinte, não era meu propósito ser terapeuta, por exemplo, vou usar o meu exemplo aqui, não era meu propósito ser terapeuta, gente, eu vivi minha vida toda acadêmica pra seguir na veterinária, fiz 3 anos de técnico agropecuária, 5 anos de medicina veterinária, e fazia curso, e fazia estágio desde o primeiro semestre da faculdade, então assim, meu propósito era aquele. Só que eu fui numa busca interna, né, eu fui no autoconhecimento pra me conhecer, pra me curar dessas coisas. E isso, gente, começou a reverberar dentro de mim em níveis que eu não esperava e acabou se mostrando naturalmente esse propósito que estava adormecido, né? E, sinceramente, eu não acho que propósito esteja só associado a trabalho, tá? Às vezes o grande propósito na vida de uma pessoa é, sei lá, é ser mãe e dar uma criação para a filha que não teve, por exemplo. É ser uma mãe presente. E olha o quão isso faz um impacto, sim, na sociedade, no bem maior, porque vai trazer um ser humano mais consciente, né? Então, assim, o propósito, ele vem irrigado das coisas que vão trazer um bem maior à vida, né? E a nossa vida em si e a vida do coletivo também. Mas isso não necessariamente é associado ao trabalho. Eu vejo que muitas pessoas, elas confundem, elas acham que é associado ao trabalho, daí muitas pessoas, elas ficam, mas eu não vejo sentido no meu trabalho, no que eu faço, e às vezes a pessoa tá até julgando o seu próprio trabalho, né? Falta ver, assim, com um olhar um pouco mais carinhoso para os propósitos por trás das coisas que fazem. Oi, boa noite, quem tá chegando. Então, assim, propósito, tudo aquilo que a gente vai fazer, toda uma ação, ela tem um intuito, ela tem um propósito. Quando a gente percebe que todas essas coisas que a gente faz, elas estão regadas, né, a um propósito, a gente já desmistifica esse auê todo que é formado sobre propósito de vida. Eu acho que isso já tira um peso. Tá, beleza. Agora falando em questão de, não, mas eu quero saber o que eu quero fazer. Beleza, tá. Tu vai se conhecendo, tu vai aprofundando e tu vai percebendo que existem habilidades dentro de ti que são únicas. Essas habilidades, elas são tuas, né? E cada um tem um dom, tem uma forma de conduzir alguma coisa, de fazer alguma coisa que é diferente. Então, por exemplo, eu vejo que eu tenho muito uma habilidade de falar, de explicar para as pessoas. Então, quando eu fui me conhecendo, isso foi aflorando e eu fui percebendo isso que estava adormecendo em mim, mas que sempre foi meu, desde criança. Só que eu me desassociei daquilo ali. E às vezes, para outra pessoa, é através da escrita, né? E eu tenho uma amiga, por exemplo. Mas eu trabalho não sei o quê. Essa minha amiga, ela é técnica em agropecuária, por exemplo. Então, não é uma coisa assim espiritual.
Mas, gente, ela tem uma habilidade de se comunicar com os produtores, de entender sobre as plantas de uma forma que, olha, eu fui colega dela, eu fiz técnica agropecuária também, mas eu não entendo essas coisas. Então, entende como cada um tem o seu dom, essa habilidade, e ela trazer aquele conhecimento dela e a forma simples de explicar aos produtores colabora todo um sistema, assim, econômico, né? Naquele sistema, as famílias produzem melhor porque elas têm melhores os resultados através da informação que ela passa e conseguem ter mais seu rendimento financeiro. Através desse rendimento financeiro, eles conseguem dar mais o fluxo de abundância nas suas vidas, conquistar as coisas que eles querem conquistar. E aquele produto, ele vem lá com mais qualidade, em menos tempo, com menos agrotóxico. Olha como isso faz toda uma escala produtiva. Então, será mesmo que um propósito de vida é só salvar o mundo? É ser terapeuta? É ser médico? Gente, tem muitas coisas diferentes, assim, que agregam muito ao todo, né? Desde um lixeiro a um médico, né? Então, às vezes, falta a gente ter um olhar um pouco mais compassivo quanto aos nossos propósitos, quanto às nossas habilidades, quanto aos nossos dons. E muitas vezes, realmente, tu pode estar fazendo uma coisa que não tá fazendo sentido pra ti, não tá alinhada aos teus dons. E aí, realmente, se questionar, será que isso aqui que eu tô fazendo, ele tá embasado ao que a minha essência quer? Ou será que é porque eu tô num medo de uma falta, tô num medo do que poderia ser explorar o que eu realmente acredito? Então, isso cada um vai saber. Eu não posso ditar uma regra, eu não posso dizer o que tu tem que fazer ou não, né? Mas o que eu posso te incentivar é buscar o autoconhecimento, porque é através do autoconhecimento que tu vai obter essas respostas de será mesmo que tu tem que ficar no trabalho que tu tá, né? Ou se tu pode, às vezes, se abrir para uma outra, fazer uma transição de carreira como eu fiz. É fácil? Não é. É bem desafiador, né? Tem vários desafios aí, eu tive que fazer minhas escolhas e as minhas escolhas têm vários ônus e bônus, mas isso é uma coisa que vai vir com o autoconhecimento. Tá, então achei bem legal trazer isso tudo que eu falei basicamente é mais a minha opinião, tá? O livro, ele fala outros aspectos dessa lei do Dharma, mas eu achei muito, muito, muito importante pontuar isso, e eu já tava um tempo pra falar sobre isso, assim, de propósito da vida, porque eu vejo que tem muitas crendices e tem muitos medos e tem muitas coisas acerca disso que não é bem assim, e às vezes as pessoas ficam frustradas porque eu não tô cumprindo a minha missão de vida, sendo que só porque não tá, sei lá, num trabalho espiritual, mas tá num trabalho que ele agrega valor de várias outras formas, tá? Então, achei bem importante estar trazendo isso pra vocês. Mas, de acordo com o livro, ele diz aqui algumas formas da gente aplicar, né, essa lei do Dharma aí, ou de propósito da vida também. Deixa eu só tomar uma aguinha. Gente, fez sentido tudo isso que eu falei pra vocês? Tá fazendo sentido? Me digam aí. Bom, mas o livro, ele diz, então, que formas de nutrir, né, essa lei do Dharma é nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em ti, né? Ou seja, se conectar com esse teu lado espiritual, com essa tua essência. Como eu falei, é procurar te ver como um ser que é muito maior desse, que talvez você esteja vendo. E às vezes as pessoas, elas só não se abrem para aquilo que é, digamos assim, o propósito delas, né? O que elas veem sentido, porque elas têm medo de não serem capazes, de não serem boas o suficientes, de não darem conta. E aí, às vezes, tu se conectando com essa tua essência, com esse lado espiritual, além desse racional, tu consegue perceber que existe dentro de ti uma força que talvez tu, meu Deus, nem tava vendo, assim, sabe? E aí é através dessa conexão que te dá um impulso pra seguir aquilo que tu quer, que tu acredita, né? Então, ai, gente, que bom que fez sentido pra vocês, que bom, fico feliz, porque eu tava assim, gente, será que eu tô devaneando demais aqui? Porque é uma coisa assim que hoje é leve pra mim, mas já foi pesado também nessa coisa de, nossa, minha missão de vida e barará. E a gente coloca muito um peso, né, num negócio que, não, gente, não tem que salvar o mundo, não, tá? A gente tem que fazer o nosso aqui e tá tudo certo, tá? E, inclusive, apesar de que eu tenho aí toda a minha missão, o meu propósito com o meu trabalho, espiritualmente eu sei que o meu propósito de vida não é só o meu trabalho, né? Foi o grande processo de cura que eu passei, que eu sinto que a minha alma veio desenvolver, foi amor próprio nessa vida. Por isso que eu passei as tretas que eu passei na infância, as coisas que eu vivi, as coisas que parará me fortaleceram a isso. E claro, eu tenho o propósito de ajudar outras pessoas com tudo isso. Mas é um propósito muito maior, que a minha alma veio resgatar coisas
Então, é isso, tá? Propósito não necessariamente está associado ao trabalho. Que bom que fez sentido pra vocês. Bom, outra coisa que o livro diz, então, pra gente trazer pra aplicar, né, a lei do Dharma, é se permitir explorar, fazer uma lista das coisas, né, quais são os teus talentos, quais são as coisas que tu gosta de fazer, aquela famosa, né, o que tu faria se ninguém te pagasse pra fazer, né, o que te nutre, o que te faz feliz, quais atividades que tu tem, assim, uma facilidade, tu vê que, sei lá, as horas passam e tu nem percebeu porque tu tava entretido naquilo ali, aquilo te nutre, né? Às vezes essas perguntas, elas dão esses direcionamentos aos teus propósitos. Mas é aquilo, reiterando, agora a minha opinião, tá? Que não é bem o que fala no livro, mas a minha opinião. Não adianta fazer essas listas e buscar e, o que eu gosto de fazer, se tu não te conhece, se tu não cura as tuas feridas. Porque, como eu falei, o propósito não se busca, ele aparece, né? Por consequência, que nem perdão, gente, perdão também, não se buscar porque eu tenho que perdoar fulano. Não, o perdão ele vem por consequência de tu trabalhando as tuas dores, liberando as tuas emoções, liberando as tuas tretas no interno, e aí, de repente, tu tá ali de boa e tu começa a ver o fulaninho com mais compaixão. E tu vê, olha, internalizei o perdão. Então é o seguinte, mesma coisa eu vejo de propósito, tá? Não se percebe. Mas, depois que tu se conhece, tu chegou nesse nível de autoconhecimento, fazer essas listas aí, essas coisas, essas percepções do que te nutre, te dá um grande direcionamento aí dos teus propósitos e tudo mais, tá? É tipo o teste vocacional aí, tá? Bom, e o terceiro ponto seria perguntar a si mesmo no dia a dia, né? Como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil? Às vezes, gente, tu pode servir e fazer outras coisas além, né, do teu trabalho, além do que tu tá fazendo. E isso é muito legal, né? Como que eu posso servir a humanidade? Como que eu posso, às vezes, tu tem um trabalho ali super, sei lá, material, às vezes tu é contador, mas tu pode participar de uma ONG lá que ajuda animais e tu se coloca a servir naquele momento, ou seja, tu também tá praticando a lei da doação, que é doando a tua energia, o teu tempo, pra estar envolvido naquilo ali. Então olha que legal, sabe? Tem coisas que é tipo, eu gosto muito de animais, mas eu não necessariamente preciso deixar de ser contador e fazer medicina veterinária e trabalhar com animais. Mas eu sinto um grande propósito de ajudar de alguma forma os animais. Entende como esse propósito ele pode ser trazido de outras formas? Percebe isso? Então, enfim, essas minhas considerações sobre essa lei aí, né? E conclusão, então, terminando aqui todas as 7 leis espirituais do sucesso, o que eu tenho para trazer de conclusão para vocês? Todas essas leis, elas estão interligadíssimas, espero que tenha dado para perceber durante essa aula. E não tem como a gente querer atrair abundância em qualquer nível, né? Financeiro, profissional, relacionamento, etc, sucesso na nossa vida, se a gente não está alinhado a essas leis. Apesar do nome do livro ser as 7 leis espirituais do sucesso, mas isso aqui são leis da vida, gente. Tudo é nossa intenção, tudo é um dar e receber, tudo é a gente estar conectado à nossa essência, tudo é a gente ter consciência das nossas escolhas, tudo é os propósitos que estão por trás das coisas que a gente faz. Então, gente, tudo isso que eu falei nisso aqui, lembrando que vai ficar salvo, eu vou colocar lá no YouTube editadinho, né, que cortou parte 1 e parte 2, tudo isso é um conhecimento que vocês vão levar pra vida, isso aqui é autoconhecimento. Então reflitam sobre isso, né? Busquem colocar isso em prática, se alinhar a essas questões, que eu tenho certeza que as coisas vão fluir muito mais para a vida de vocês, assim como fluiu na minha vida e continua fluindo cada vez mais, né? Porque a gente continua aí se curando, buscando, né? É um processo constante. E um adendaço aqui que eu quero trazer é que, para mim, o sucesso, ele não é o ponto de chegada. E isso, inclusive, o livro traz também, e eu concordo muitíssimo. O sucesso não é onde tu quer chegar e tu chega lá. O sucesso é a jornada. Quando tu aproveita essa jornada com gratidão, com presença e percebendo, caraca, eu tô fazendo o meu melhor com o que eu tenho, isso é sucesso, sabe? É estar buscando fazer melhor, é estar buscando crescer, estar buscando, né, agir de acordo com a tua essência. E esse é o mágico da vida. A gente tá sempre numa jornada, a gente sempre quer chegar lá, e daí quando a gente chega lá, a gente quer chegar em outro. Então, assim, vamos se trazer pro presente e perceber que o grande sucesso e a grande abundância já tá no aqui e no agora, né? E eu tenho certeza que isso vai tornar a jornada de vocês muito mais leve.
E é isso que eu teria hoje pra trazer pra vocês nessa live. Me digam aí se fez sentido pra vocês, se vocês gostaram. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Só mais uma vez peço desculpa que acabou a minha bateria do celular por pouquíssimo ali, né? Eu devia ter carregado um pouquinho mais antes da live, mas tudo bem, né? E aí acabou fracionando ali parte 1, parte 2. Vai ficar fracionado no perfil aqui, mas eu coloco no YouTube. E se vocês perderam o começo, vocês podem ver no YouTube, legal lá que dá pra acelerar também, né? Dá pra botar em 2.0 lá, me ouvir falando rapidinho. Se vocês gostarem, compartilhem, né? Com mais pessoas, porque esse conhecimento aqui, de verdade, traz muita consciência, transforma muitas vidas. E semana que vem, lembrando aqui, né, que a gente tem live toda semana aqui no perfil. Eu faço uma semana de uma aula teórica aqui no Insta e na outra tratamento coletivo lá no YouTube. Só semana passada que não deu mesmo. Ai, gente, eu tô amando fazer live toda semana. Daí, tipo assim, uma semana que eu não fiz, eu fiquei, nossa, está faltando alguma coisa. Parece que eu fiquei um tempão sem fazer live, foi só uma semana. De tanto que eu gosto mesmo disso aqui, realmente me nutre muito. Cada mensagem que eu recebo, nossa, conteúdos me ajudaram e tal. E eu fico feliz demais mesmo. Que lindo, gente. Que lindo. Que bom que vocês gostaram, que bom que fez sentido pra vocês. Gratidão a minha, gratidão mesmo. Boa noite pra vocês, muita luz, muito amor aí no coração de cada um. Antes de começar essa live, eu pedi que fosse enviado amor incondicional aí na casa e no campo energético de cada uma que estava conectada a essa live. Então vocês receberam essa energia aí, espero que possam ter sentido. Realmente preparei com muito carinho, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz mesmo. Tá bom, gente? Uma boa noite, nos vemos semana que vem então, tratamento coletivo lá no YouTube. Beijo, beijo, boa noite.